No texto aborda como a globalização está presente em um supermercado, podendo revelar muito sobre a sociedade global e suas transformações. Ao passear por suas prateleiras, encontramos produtos de todos os cantos do mundo: análises do Havaí, uvas de Israel, maçãs da África do Sul, temperos do Oriente Médio e café do Quênia, entre muitos outros. Até as embalagens mostram essa diversidade com as informações escritas em várias línguas. Esse cenário reflete a globalização e a interconexão entre países e culturas. Produtos que antes eram inacessíveis ou sazonais agora estão disponíveis o ano todo, graças aos avanços nos transportes e no comércio internacional. O supermercado, assim, se torna um exemplo claro de como as ações locais estão ligadas a processos globais. O mundo está numa prateleira de supermercado. Graças à globalização, as pessoas já não têm de esperar pela época das suas frutas e vegetais preferidos. Os avanços em transporte e comunicação, como aviões a jato e sistemas de satélite, tornaram possível transportar mercadorias e conectar pessoas instantaneamente, independente da distância. Produtos que antes eram desconhecidos ou difíceis de obter, como comidas étnicas, agora fazem parte do nosso dia a dia. Isso se deve, em parte, à migração global e à troca cultural que ela promove. O termo globalização, que há apenas uma década era pouco conhecido, agora é amplamente usado em debates nos negócios, na política e nos meios de comunicação. Ele descreve o processo de interconexão global, onde indivíduos, grupos e nações tornam-se cada vez mais interdependentes, vivendo em um único mundo. O impacto dos meios de comunicação de massas nas sociedades modernas é um tema extremamente complexo e dinâmico, pois ele envolve transformações tecnológicas, culturais e sociais profundas. Nós atualmente vivemos em uma era de interconexão global, onde as informações circulam rapidamente graças à tecnologia e à internet. Filmes, músicas e notícias podem ser acessados instantaneamente de qualquer lugar do mundo, desde que você possua um aparelho conectado à internet. E isso redefiniu a maneira como nos informamos e interagimos com o ambiente ao nosso redor. Nas últimas décadas, a comunicação passou por uma mudança significativa, onde mídias como jornais, rádios e TVs estão cada vez mais integradas, pois a internet centralizou o acesso a essas mídias. Por exemplo, os jornais foram um dos primeiros veículos de comunicação de massa modernos, que surgiram no século XVIII e tornaram-se populares no século XIX e XX. Porém, a sua influência diminuiu drasticamente com o surgimento do rádio e ainda mais com o surgimento da televisão. E hoje em dia, muitos jornais são acessados online, ou seja, quase não existe circulação de jornais impressos. E a televisão, que desempenhou um papel central na transformação do consumo de informações e entretenimento em massa, no Reino Unido e em outros países ocidentais principalmente, as pessoas passavam em média de 5 a 6 horas por dia assistindo TV. Isso fez com que muitas crianças passassem mais tempo diante da televisão do que realizando outras tarefas, exceto por dormir. E quando a TV digital chegou, aquela que era por satélite e cabo, ainda mais houve a diversidade de conteúdo disponível, tornando esse meio de comunicação ainda mais influente. Porém, devemos considerar os impactos sociais e culturais da televisão. As pesquisas apontam que conteúdos violentos podem influenciar negativamente o público, especialmente as crianças, que eram as que mais consumiam. Além disso, as notícias moldam a visão das pessoas sobre a realidade. Houve estudos do grupo de meios de comunicação de Glasgow que indicaram que as notícias nem sempre são imparciais, refletindo interesses de grupos dominantes e moldando a opinião pública de maneira estratégica. Nesse contexto, o sociólogo britânico John B. Thompson oferece contribuições importantes para a compreensão do papel da televisão na sociedade moderna. Ele analisou como a televisão transformou as dinâmicas sociais, culturais e políticas, e então introduziu o conceito de quase interação mediada, que seria uma forma de comunicação em que o receptor, no caso o telespectador, consumia uma mensagem de forma passiva, sem possibilidade de interação direta com o emissor, no caso, o emissor da TV. E esse modelo tem como característica a televisão, onde as audiências recebem informações e entretenimento sem influenciar diretamente o conteúdo. Ele também argumentou que a televisão criou uma esfera pública mediada, por meio de
qual temas políticos, culturais e sociais alcançaram públicos enormes, influenciando suas opiniões e comportamentos de massa. E apesar de democratizar o acesso à informação, esse fenômeno também apresenta riscos, como a centralização do poder nas mãos de poucos produtores de conteúdo e a superficialidade de mensagens transmitidas. Assim, a televisão é vista tanto como um instrumento de democratização quanto como um potencial reforçador de desigualdade e manipulações. Por fim, os avanços tecnológicos e a globalização resultaram em uma televisão mais competitiva, com canais tanto locais quanto internacionais disputando a atenção do público. E esses fatores continuam a mudar a maneira como nos conectamos com o mundo e compreendemos a realidade, destacando a relevância dos estudos de Thompson e de outros pesquisadores sobre os meios de comunicação. No que diz respeito à comunicação, a internet causou uma verdadeira revolução nos meios de comunicação e na forma que interagimos com outros seres humanos, ao proporcionar uma conectividade global que transcende barreiras geográficas e temporais. A internet redefiniu o acesso à informação, permitindo que pessoas, empresas e instituições compartilhem ideias e dados em tempo real. Essa transformação impactou profundamente a forma como nos relacionamos, criando novos espaços de sociabilidade, como redes sociais, fóruns, blogs e comunidades virtuais, que facilitaram a construção de conexões baseadas em interesses comuns, independente da localização ou nacionalidade. No entanto, essa mudança também trouxe desafios significativos. O contato presencial foi, em muitos casos, substituído por interações digitais, levando ao isolamento social e à sensação de distanciamento nas relações humanas, tornando as mesmas mais frias e distantes. A internet expandiu as possibilidades de comunicação, mas também gerou relações mais fragmentadas e impessoais. Apesar disso, seu impacto é inegável ao transformar a maneira como trabalhamos, aprendemos e nos conectamos com o mundo, oferecendo oportunidades inéditas para a construção de novas formas de interação social e cultural. Enfrentamos uma onda de discussões em relação às transformações intensas que caracterizam o mundo contemporâneo, marcadas por um ritmo acelerado de mudanças em praticamente todas as esferas da vida. Essas transformações afetam não somente aspectos sociais, mas como também culturais, políticos e econômicos, criando um ambiente onde tradições e certezas do passado perdem suas forças diante de uma realidade ainda mais dinâmica. E com o avanço das tecnologias de comunicação e transporte, são destacados como um dos motores centrais desses processos, conectando pessoas e lugares de maneira sem precedentes e promovendo uma globalização que aproxima culturas, mercados e ideias. Esse processo, no entanto, não é uniforme, pois amplifica a desigualdade ao mesmo tempo que possibilita. As mudanças que enfrentamos impactam com força as identidades individuais e coletivas. À medida que as antigas estruturas sociais, como a família e a religião, perdem sua centralidade, as pessoas passam a construir suas identidades de forma mais reflexiva, lidando com escolhas mais amplas, mas também com certezas crescentes. Isso gera tanto empoderamento quanto a ansiedade, já que as tradições já não oferecem as mesmas respostas para os desafios.